25:31, olha o que diz aqui. Quem vem com Jesus? Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos os anjos do céu vêm com Jesus. E por que vêm todos os anjos? Em Mateus 24:31 ele responde: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vêm para recolher os salvos. Jesus vem e atrás dele vem um exército imenso de anjos. Quando ele chega a essa terra, os anjos espalham pelo mundo inteiro para reunir os escolhidos, os salvos, para levar eles para se encontrarem com Jesus na altura das nuvens. E quem mais vem com Jesus? Vem todos os anjos, mas quem mais vem? Apocalipse 6, no versículo 16 e 17. Olha o que ele diz aqui. Aqui ele está falando a respeito dos perdidos, do momento em que Jesus chega. Olha o que diz a respeito deles. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O verso está dizendo que os perdidos se desesperam quando eles veem Jesus vindo nas nuvens do céu, e eles gritam assim para os montes: caiam sobre nós e nos esconda daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Aquele que se assenta no trono é Deus Pai. Deus Pai vem junto com Jesus. No verso 17 ele diz: porque chegou o grande dia da ira deles. Então Jesus ele vem sobre uma nuvem, atrás dele todos os anjos do céu, um exército. A Bíblia diz que são milhões de milhões, miríades de anjos. E vem Deus Pai também junto com Jesus. Em Mateus 26, no verso 63 e 64, tem a descrição desse mesmo momento. Aqui Jesus ele está sendo interrogado antes da crucificação. Eles levam ele para a casa de Caifás, que é um sumo sacerdote, e eles procuram fazer perguntas para Jesus, para incriminar ele de alguma maneira. E aí acontece isso aqui que eu vou ler agora. Eles interrogam Jesus, aí diz assim no verso 63: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que interessante. Ele disse para Caifás que eles iam ver ele vindo sobre as nuvens do lado de Deus Pai, junto com Deus Pai. Eles tentando incriminar Jesus, interrogando Jesus, mas eles não perceberam que eles receberam uma sentença aqui. Aqueles homens que estavam ali interrogando Jesus, as pessoas que crucificaram ele, nessa fala de Jesus eles receberam uma sentença. Em Apocalipse 1:7 ele explica, olha o que ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus deu uma sentença sobre aqueles sacerdotes. Ele disse: vocês vão ressuscitar para me ver vindo sobre as nuvens do céu junto com Deus Pai. Foi uma sentença de Jesus sobre aqueles homens. E quando Jesus chega à terra, ele chega, a terra está um caos, destruída, escura, fria. Ele vem com Deus Pai, todos os anjos vêm. E aí acontece a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque são duas ressurreições, como a gente leu um verso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus chega na altura das nuvens, ele não vai pisar na terra nesse momento. Ele chama à vida os mortos, e a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a primeira ressurreição dos salvos. E depois os vivos são transformados e são arrebatados junto com os que ressuscitaram. Os anjos pegam todos nós e nos levam para nós encontrarmos Jesus e Deus Pai na altura das nuvens. Olha só que coisa linda. Em 1 Coríntios 15, 52, ele também descreve esse momento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o mesmo verso ele descrevendo. Tá? Os salvos saem do pó da terra quando Jesus chega e ele já sai incorruptíveis, sem nenhuma corrupção, sem nenhum traço do pecado. E nós, os vivos, nós somos transformados também. E aí os anjos nos pegam e nos levam para nós nos encontrarmos com Jesus na altura das nuvens, para a gente ir para o céu. E os perdidos? O que acontece com os perdidos? Apocalipse 20, no verso 5, diz o que acontece com os perdidos que estão mortos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, os perdidos mortos ficam no pó da terra. E os vivos, o que acontece com os vivos? Apocalipse 6, verso 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, todos os perdidos se desesperam quando Jesus chega. Isaías 34, no verso 2, 3 e 4, ele descreve esse momento. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todos os exércitos dela. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então, os perdidos, eles ficam desesperados. Em 2 Tessalonicenses 2,8, ele diz o que finalmente acontece com os perdidos. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Os perdidos, eles são todos mortos pelo sopro da boca de Jesus e pela manifestação da vinda de Deus Pai. Todos os perdidos. Aqui ele se refere ao homem da iniquidade, mas também são todos os perdidos, todos os que cometeram iniquidade. Então, os salvos são transformados, os anjos pegam eles e levam eles para encontrar Jesus na altura das nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitam e também os anjos levam eles para encontrar Jesus na altura das nuvens. Os ímpios que estão vivos são todos mortos pela manifestação de Deus Pai, pelo sopro da boca de Jesus. E os ímpios mortos, eles continuam mortos, continuam no pó da terra. E quando nós nos encontramos com Jesus na altura das nuvens, nós começamos uma viagem para o céu. E aonde que é o céu? Para onde é esse lugar que a gente vai? 2 Coríntios 12, no verso 2, 3 e 4. Olha o que Paulo diz, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir.
A Bíblia diz que há um terceiro céu. Um terceiro céu. Tem esse céu que nós enxergamos, das nuvens. Tem um céu que nós não enxergamos, que é onde estão as estrelas, os planetas. E a Bíblia diz que tem um terceiro céu. E é para lá que nós começamos uma viagem. Em Lucas 13, 29, ele descreve: nós vamos viajar ao céu e nós vamos chegar ao céu. E quando nós chegamos ao céu, olha o que acontece. Diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Esse verso está dizendo que tem uma mesa posta no céu, que os escolhidos que foram juntados dos 4 cantos da terra, eles chegam ao céu e eles são postos numa mesa. Mas o que significa isso? Apocalipse 19, 9, ele fala um pouco mais a respeito disso. Olha o que ele diz. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele diz: bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados, que são levados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele cita uma ceia. Nós cremos que quando nós chegamos ao céu tem uma mesa posta. É uma recepção para os salvos. Por quê? Porque eles venceram. Nós vencemos aqui na terra, assim como Jesus venceu. E agora nós chegamos ao céu, tem uma mesa posta e uma grande ceia, uma grande recepção para nós. Olha que lindo isso, né? E quanto tempo a gente vai viajar para chegar até o terceiro céu? A Bíblia responde isso também. Olha só. Quanto tempo de viagem daqui até ao terceiro céu? Apocalipse 8:1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que o céu está em silêncio? Porque quando Jesus abre o 7º selo, é a própria volta dele à terra. E quando ele volta à terra, a Bíblia está dizendo que o céu fica em silêncio por cerca de meia hora. Mas se você for para Ezequiel 4:7, você vai ver um princípio de dia-ano. Em profecia, cada dia significa um ano. E um dia tem 24 horas. O ano tem 365 dias. Então se você fizer uma conta, aqui diz que durante cerca de meia hora o céu vai estar em silêncio. Meia hora, fazendo esse cálculo, você vai ver que são cerca de 7 dias. Por que o céu está em silêncio durante 7 dias? Porque é o tempo que vai levar para os anjos nos levarem de volta ao céu. Olha só que maravilhoso. Mas, por que eu tenho certeza que é 7 dias para voltar? Porque eles vieram também, né? No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 21 a 23, Daniel ele começa a fazer uma oração a Deus. E no mesmo instante um anjo aparece para Daniel e diz assim para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, já foi dada uma ordem e eu vim aqui para te explicar, para te trazer uma resposta. Ou seja, para o anjo vir do céu e trazer uma resposta para Daniel foi instantâneo. Então, para Jesus, Deus Pai e os anjos virem a essa terra, nós cremos que é instantâneo. Mas agora eles vão nos levar. E você lembra do verso que nós lemos? O nosso corpo em carne é glorificado. Nós vamos subir em carne. E para fazer essa viagem até o terceiro céu, a Bíblia diz que o céu está em silêncio durante cerca de uma semana. Então nós vamos levar mais ou menos uma semana para chegar até o terceiro céu, onde tem uma mesa posta, uma recepção para nós, lá no céu. Bom, então nós chegamos ao céu. E na terra? Na terra, quem que está na terra? Não tem ninguém na terra. Os ímpios estão todos mortos. Mas tem alguém sim. Satanás e seus anjos ficaram na terra. Os salvos foram para o céu. Os ímpios, todos mortos, estão no pó da terra. E na terra, sozinha, está Satanás e seus anjos, na terra desolada. Em Apocalipse 20, verso 4, olha o que diz. João está tendo uma visão do céu. Olha o que ele fala. Ele vai ver os salvos lá no céu. Olha o que ele diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos
não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam